Olá, Brasil! Estou aqui mais uma vez para começar um novo episódio do Não Conto Calorias, o podcast. E hoje eu estou com ela, que escuta os meus podcasts desde o dia 1, desde antes deles existirem, porque os nossos áudios, que acontecem às 7 da manhã, eles têm uma duração de um episódio de podcast. Ela que, assim como eu, ama o carnaval, talvez ela ame até um pouco mais do que eu, mas porque, né, no momento ela está mais disponível para pular e virar à noite. Também adora fazer aniversário, até onde eu sei, outra coisa que eu também adoro muito. E ela que eu perguntei como eu apresentava, e ela falou, normal, nutricionista, mas eu vou falar o que ela é. Ela é nutricionista não, ela é nutricionista, aprimorada também pelo Ambulim de Transtornos Alimentares. Ela tem um consultório, óbvio, trabalha com comportamento alimentar no Rio de Janeiro. Ela é conselheira do CRN4. Ela tem um mestrado na UFRJ, doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP e pós-doutorado na UERJ. É Camila Estima, meus amores, que tem um podcast. É biscoito ou é bolacha? E é biscoito, gente, pelo amor de Deus, não tem nem discussão. Por favor, né? O Ricardo acha que é biscoito ou é bolacha? O Ricardo acha que é bolacha. Sério? A gente toda hora se zoa. Sério, a gente se zoa toda hora nisso. Essa semana a gente gravou um que eu falei, porque a pessoa fica falando que come biscoito, que obviamente é biscoito, né? Ele, opa, editor, corta isso aí porque é bolacha. Será que é só Minas e Rio que é biscoito? Talvez, cara. Porque pra mim bolacha é... Minas é trem, né? É, mas é biscoito. Você compra... Então, você pode comprar uma bolachinha. Mas é biscoito. Eu acho que bolacha é tapa na cara e aquele negócio de botar embaixo do chopp. Fechou. Confirmamos até nisso. Gente, eu chamei a Camila para falar de um assunto que, assim, não é meu lugar de fala, mas eu amo muito e odeio muito. Porque há 2 anos atrás eu escrevi um texto sobre que chama A Nutricionista Gorda, que inclusive eu vou gravar ele... falado para ser um episódio extra para quem tiver preguiça ou não quiser ler, escutar, que fala sobre essa ideia de que nutricionista não pode ser gorda. E eu me lembro quando a Camila leu esse texto, ela me escreveu, me mandou um áudio, alguma coisa do tipo, falando que se sentiu muito representada e na época realmente assim, rolou uma polêmica quando eu escrevi esse texto, mas muitas nutricionistas me escreveram se sentindo representadíssimas assim, e eu recebi muita mensagem de gente falando que largou a nutrição clínica pelo fato de não ser magra. E a gente está no Instagram fazendo esse trabalho de conscientizar e tentar, pelo menos, não mudar a cabeça, mas pelo menos fazer as pessoas pensarem mais a respeito dessa gordofobia, dessa pressão estética, que as nutricionistas sofrem, mas que as nutricionistas também têm. Se a gente for parar para pensar nesse monte de nutrifitness que tem por aí, que fica comendo pasta de amendoim mostrando o corpo para as pessoas assistirem e acharem que se elas comerem pasta de amendoim elas vão ficar igual a Nutri. Então eu chamei a Camila por várias razões, mas a razão principal é porque realmente ela falou que se sentiu muito representada por esse texto. E como é uma pessoa que eu estimo muito, fazendo um trocadilho muito horrível. Infame. Convidei Camila. Camila, eu vou chamar Camila de Camille, de Cami, de tudo que vocês imaginarem. Me conta a gente fica usando apelidos diferentes para os nossos nomes. Mariana, Maristela, né? Exatamente. Ô, Cami, me conta um pouco como que você virou nutricionista? Queria primeiro agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui, né, com você. A gente já tinha esses podcasts diários, né, matinais, porque a gente ia pro consultório, o paciente não aparecia. Caraca, né, que ódio! A gente ficava trocando várias das nossas insatisfações, né? E a gente criou esse laço muito legal. Nos conhecemos quando eu fui para São Paulo no evento do IPGS, que foi incrível, aquele nosso almoço e também o evento todo. Fico muito feliz de estar aqui, tá, Marina? Eu acho que agradeço muito o convite também por esse tema, que quando você escreveu esse texto lá em 2018, cara, foi a primeira vez que eu li num lugar de uma forma muito respeitosa sobre o tema, né, que ninguém fala ou ninguém falava de nutricionista gorda, né? Então, para mim foi muito desbravador, inclusive levei para terapia, etc., porque foi muito importante assim aquele texto,
Porque eu me senti escutada ali, né? Me senti representada, como os pacientes falam pra gente que se veem representado muito no que a gente escreve, né? Eu me senti muito representada ali. Então, me fez muito bem, me fez pensar muito, me fez muito bem e também caí muitos preconceitos que eu tinha a respeito também dessa temática, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas como é que eu virei nutricionista? É uma história engraçada, assim. Eu não tinha pensado em ser nutricionista. Quando eu era adolescente, assim, chegavam no jornal aqueles papéis de anúncio de empreendedor, anúncio de empreendimento de imobiliário, aquelas plantas, eu achava o máximo. Eu falava, nossa, acho que eu quero ser arquiteta. Imagina, nada a ver. Mas eu nunca imaginei o que eu queria fazer da vida. Os meus pais, minha mãe já faleceu, mas meu pai e minha mãe era médica, né? Os dois médicos, psiquiatras, imagina. Eu tenho pais psiquiatras, minha família toda psi, né? E obviamente que eu tinha uma sugestão, assim, do meu pai, por que você não faz medicina? E eu falava, cara, imagina, eu até me interessava, sempre gostei de biologia, mas eu falava, eu não vou dar conta de estudar tanto. Corta a cena, né? Você vai falar do lado do currículo. Mestrado, doutorado. Oi, não vou dar conta de estudar tanto. E aí eu decidi não fazer medicina, eu falei, cara, então vou fazer o quê? E a minha mãe mesmo falou, por que você não faz nutrição? Eu falava, nem sabia o que era nutrição, né? E então, meu pai trabalhava com uma nutricionista, dividia consultório com a Eliane Bassu. E ele falou, por que você não conversa então com ela? Então eu fui conversar com a Eliane e ela me contou o que era nutrição, o que era nutricionista. Eu fiquei muito encantada com a temática. E aí eu fui fazer a faculdade e tal, e no estágio de nutrição clínica eu estava muito animada para fazer. E aí eu fui fazer estágio no INCA, Instituto Nacional do Câncer. E aí me deparei com aquele ambiente, um hospital incrível, de uma baita estrutura, mas você fala, cara, as pessoas vão morrendo e vão morrendo e vão morrendo. O que eu tô fazendo aqui? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Eu sempre trabalhei muito na lógica de que eu queria ajudar as pessoas, mas não sabia muito como, né? Uhum. Depois dessa experiência, hoje em dia olhando pra trás, cara, foi muito importante, mas eu com 19 anos sabia nada na vida, eu falo, cara, jamais, não vou mais trabalhar com clínica. Imagina, fiquei muito frustrada, né? Você fala, cara. Sim. E aí me formei e acabei trabalhando um pouco de tudo, assim. Já trabalhei em UAN, já trabalhei em restaurante Aquilo, já trabalhei em hospital na parte de produção, já quase desisti. Enfim, e aí eu terminei, né, esse primeiro ano de formada, né, aquele desespero como todo mundo tem, tipo, cara, não vou dar pra nada. Sim. E aí resolvi fazer uma especialização em terapia nutricional enteral-parenteral na Santa Casa. Também não me identifiquei. Então resolvi entrar numa especialização em nutrição clínica de novo. E nesse meio tempo eu tentei abrir um consultório. E fechei em 6 meses, porque eu não me achei naquilo. Eu falava, nunca acreditei em dieta, sabe? Nunca acreditei, tipo, cara, como é que vai ser isso? Como é que eu vou passar a vida passando dieta pros outros? Você já fez dieta? Restritiva, não. Se eu já fiz. Eu fiz dieta com 14 anos. Minha mãe me levou pro Vigilante do Peso, porque eu fui uma adolescente gordinha. Minha mãe me levou, mas era demanda dela, total, não era demanda minha, não me incomodava. Como as nossas pacientes trazem, uma coisa. Total, não era uma demanda minha, não era uma queixa, não incômodo meu. Mas a minha mãe viu, tinha um pouco de razão, eu realmente estava acima do peso. E aí, voltando para a história do consultório, né, eu nunca acreditei em dieta e eu fazia plano alimentar, né, fazia reeducação e as pessoas não voltavam, cara. Aí eu comecei isso mesmo. Ninguém voltava. Ninguém fazia nada do que eu falava. E eu não sei se aconteceu com você também, do tipo, de escutar o conselho assim, se você não fizer dieta restritiva, o paciente não vai voltar. Se você não passar suplemento, e eu ficava assim, então que não volte, porque eu não vou fazer isso, porque eu não acho certo, né? Exato, não fazia sentido pra mim. Então, quando eu entrei na UFRJ, que eu me inseri num espaço acadêmico, eu me apaixonei. Eu falei, cara, que maravilhoso. Procurei, né, uma professora de lá, a professora Glória Valéria da Veiga. E aí, comecei a frequentar o grupo de pesquisa da Glória, eu vinda de faculdade particular, com pouca experiência em nada. E aí, na especialização, um dia eu assisti um documentário no GNT falando sobre transtornos alimentares. Falei, cara, é isso que eu quero estudar. E aí, eu propus para minha orientadora da especialização de fazer o meu TCC sobre transtornos alimentares. E aí eu fiz uma revisão de literatura que era, eu resolvi estudar transtornos alimentares em populações diferentes, que chamava, né?
que era assim, lugares que você taxadamente não diziam que teria transtornos alimentares, tipo países africanos, países orientais, falava sempre que transtorno alimentar era uma coisa de mulher branca rica de alta Sim, classe. sim. Né? E aí, na especialização, foi surreal essa história, porque a minha orientadora recebeu um convite, um e-mail lá de um convite de... era um congresso de pediatria que ia ter na Europa. Ah, vamos mandar um pôster para lá? Eu falei, vamos mandar um pôster para lá, o congresso era em Paris. Menina, me respondem querendo que eu fosse apresentar oral. Ah! E eu fui apresentar era uma mini session daquelas, assim, era um pôster comentado. E aí eu fui fazer a prova e passei. Fiz 2 anos do mestrado na UFRJ com a Glória. Foi uma puta experiência, assim. No final do mestrado, a Glória tinha ido para São Paulo na época dela, fazer o doutorado dela, ela fez no Unifesp. E ela, vocês deviam ir para São Paulo, quem quiser vai para São Paulo. São Paulo tem outra vibe. Não invalidando o Rio, jamais. Mas assim, é legal você fazer num lugar diferente, você ter uma experiência diferente. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Na época eu namorava. Aí eu resolvi, falei, cara, falei com meu namorado na época, falei, vamos para São Paulo? Ele, vamos. E aí fui para São Paulo, procurei uma professora da USP, né, para ela me orientar. Acabou que não deu certo. Eu falei, gente, eu vim para essa cidade fazer isso, não vai rolar. Fiquei em casa uma semana, a pessoa que ia fazer da vida, comecei a procurar emprego em São Paulo, fiz entrevista para a UAM. Aí eu falei, não, Camila, para, você não veio para cá para isso, volta, busca a rota de volta, né? Aí voltei na saúde pública, assim, sem conhecer ninguém, fui ao quadro de avisos da saúde pública, assim, nome de minhas pesquisas, orientadores e tal. Aí vi o nome da professora Sônia Tucunduva, mandei um e-mail. Oi, professora Sônia, sou Camila Estima, sou nutricionista, fiz mestrado no Rio, nananã. Queria saber se a senhora tem alguma oportunidade de vaga. Contei um pouco a minha história, falei, quero fazer doutorado, queria estudar transtornos alimentares. Então, a Sônia pediu para eu começar com ela, participando do grupo de pesquisa dela, das atividades de grupo. E aí eu falei com elas que eu queria estudar as mães das pacientes com anorexia nervosa. E eu queria estudar isso no bullying. Cara, Marina, quando eu entrei naquele lugar, assim, eu me achei. Tem alguém que fala o que eu penso. Ô, Cami, você me contou essa sua história incrível, enorme, cheia de títulos e de estudo e de conhecimento. E eu vou perguntar para você, sendo que você já sabe a resposta, mas na verdade eu estou perguntando para as pessoas. É justo julgar uma nutricionista pelo peso? Porque você está me falando de um currículo incrível que muita gente não tem por falta de oportunidade ou por falta de disciplina, porque também tem que ter um pouco, né, de esforço e disciplina. E eu acho muito injusto se uma pessoa te ver pessoalmente, talvez faça um julgamento da sua capacidade intelectual, porque você não é uma nutricionista magra. E você já sentiu, ou você já ouviu, ou você já sofreu algum tipo de comentário? Eu vou falar que é ofensivo porque é ofensivo, por mais que a pessoa esteja muito bem intencionada e não entenda que são preconceito, mas você já sentiu esse tipo de coisa? Como que é para você? Já senti, já ouvi. Na verdade, no consultório. Na minha vida acadêmica, não. Nunca tive nenhum julgamento, nenhum comentário, nada. Na verdade, eu engordei depois da faculdade de nutrição. Não foi durante a faculdade de nutrição. Eu fiz a faculdade de nutrição magra, né? Essa dieta que eu fiz lá com 16 anos, eu consegui manter o meu peso por muito tempo. E eu engordei depois por questões pessoais, assim, de processos pessoais, a morte da minha mãe, um monte de coisas que aconteceram, essa vai e volta de namoros, enfim, né? Mas eu nunca senti nada disso no meio acadêmico, nada assim. Estou na minha experiência, nunca. Na verdade, eu senti isso depois, né? Mas, assim, sempre tem um pouquinho aquela coisa. Ninguém fala, mas a gente sabe, né? Que essa sensação de, tipo assim, não, mas você tem que ser magra. Né? Eu me senti um pouco invalidada, preconceito próprio, né? De achar que, às vezes, será que é porque eu era gorda, que eu, às vezes, não tinha alguns lugares ocupados e tal, mas hoje em dia eu olho que não. Mas eu já recebi comentários no consultório. É interessante, assim, quando você começa a ter um pouco de visibilidade em rede social, que eu acho muito louco esse rolê, né? A gente fala muito disso também, né? Quando eu comecei a ficar um pouco mais
aspas, conhecida no Instagram, as pessoas marcando consulta comigo. Quando eu abria a porta do consultório, todo mundo me olhava de cima a baixo. E tinha gente que fazia cara tipo, cara, ela é gorda. Eu percebia isso. Mas eu fico pensando, será que pelo fato de você ser gorda ou pelo fato da gente, eu tô colocando eu e você, mas várias outras colegas nossas de profissão, não preencherem esse espaço de a nutricionista que fica expondo o corpo, você também não acha que isso aproxima pessoas? Porque um assunto que eu queria muito conversar com você aqui era o quanto os nutricionistas são gordofóbicos, né? Nossa, demais. Então, assim, será que isso não aproxima? Será que o fato de ser uma nutricionista gorda também não aproxima pessoas que sofrem preconceito, às vezes, só no olhar do nutricionista magro? Você acha Talvez que isso existe? sim, talvez sim. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que o paciente que fica e engaja é o paciente que se identificou com isso. Porque na rede social, né, como eu não fico expondo meu corpo, porque a gente nem pode, eticamente falando isso, né, as pessoas não sabem que eu sou gorda, necessariamente. Eu acho que como quando começou a aparecer, posta foto num evento, posta foto, né, faz um stories, alguma coisa, dá pra ver que eu sou gorda. Mas assim, por isso que eu fico incomodado quando me olham de cima a baixo quando eu abro a porta do consultório. Né? Eu não sei se é por curiosidade ou se é hábito já de olhar de cima a baixo o outro. Me incomoda por tipo, cara, parece que tá me... É como ninguém gosta de ser colocado em evidência, né? Eu também não gosto. Sim. Né? Mas eu acho que tem gente, sem dúvida, que continuou comigo, além de fazer sentido o processo, porque eu também, talvez, possa entender melhor o que ela está dizendo para mim. Não que você não entenda por você ser magra, não tem nada a ver. Porque também tem pacientes que têm dores que eu não tenho e eu entendo o que ele está dizendo e acolho ele. Né? Então, a empatia a gente pode ter por qualquer tipo de gente, qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de diagnóstico. Mas eu acho que tem gente, sim, que se sente mais à vontade, inclusive, de trazer para mim algumas questões, porque talvez ache que eu vou entender melhor o que ela está querendo dizer. Eu acho que também a gente do comportamento, né, Marina? Você também. A gente também busca essa área porque a gente tem uma escuta diferente, né? A gente tem um olhar diferente. Mas uma coisa que as pessoas falam muito isso, cara, você me escuta. Isso é muito louco, né? É uma coisa tão básica. Mas a gente não aprende dessa forma também, né? Então, quando você perguntou, né, pra gente seguir também no que você tinha falado antes, dos nutricionistas serem gordos ou dos nutricionistas serem gordofóbicos, cara, a faculdade de nutrição, mais uma coisa que tipo, ninguém fala, mas todo mundo sabe, a faculdade de nutrição não ensina a gente a ser tão gordofóbica como as pessoas estão sendo. Ninguém fala que você tem que ser magra para ser nutricionista, mas esperam que a gente seja, né? Então, acho que isso cria essa lógica que a nutricionista tem que ser magra, corpo lá da Barbie, que tem que comer perfeito e não come nada de diferente, né? E eu acho que nisso vai virando uma gordofobia, além da gordofobia nossa de cada dia que a gente foi ensinado na vida antes da gente ser nutricionista. Sim. Então, assim, me dói muito, assim, eu tenho levado essas pautas para o CRN e são pautas difíceis que a gente tem que saber. Ai, que barulho aqui. Eu tenho levado essas pautas para o CRN, que são pautas difíceis, porque a gente vai ter que falar sobre nós mesmos, né? Que não é fácil, Sim. Inclusive institucionalmente falando, né? Mas, por exemplo, semana passada eu dei uma aula que eu tive um puta do insight, que eu levei, inclusive, para a nossa coordenadora da ética. Para pra pensar comigo, é muito louco, tá? A gordofobia acaba sendo a base das maiores infrações éticas que as pessoas fazem nas redes sociais, porque querem que as pessoas sejam magras. Com certeza. Isso até querem que sejam magras. Isso que até eu ia te perguntar, assim, para as pessoas que estão ouvindo saberem. Sei lá, dá alguns exemplos que você acha de sinais de que um nutricionista pode estar agindo com preconceito, com gordofobia, enfim, porque um dia eu atendi uma paciente que chegou no consultório e não perdeu peso, sei lá, que a nutricionista dela lá sugeriu. E ela falou, olha, eu fiz tudo que você falou, mas eu realmente fiz. E a nutricionista falou assim, eu sei que você tá mentindo. Uau! E eu acho que muita gente pensa que é assim que o nutricionista tem que agir. Então, tem alguma coisa que te vem em mente para as pessoas saberem que, se você sofrer isso, se você escutar isso, liga o sinal, porque tem alguma coisa errada aí? Ou que ela veja no Instagram. Tem alguma coisa que você falaria? Eu acho que primeiro não esteja em lugar que te gera desconforto. Uma coisa é você
é um processo difícil, é um processo duro, é um processo profundo. Mas gerar desconforto no sentido de te fazer sentir mal. Você sair da consulta, tipo assim, se sentir um lixo humano, né? Exatamente. Eu acho que a gente não merece ficar em lugar nenhum de desconforto, a gente em geral, né? Ainda mais pagando um profissional para te gerar um desconforto desse. A gente, por exemplo, faz terapia, a gente apanha na terapia, mas são desconfortos que empurram a gente para frente. Exatamente. Né? Acho que desconfortos que te puxam, te depreciam como pessoa, ou que depreciam o seu corpo, ou que invalidam, como você falou, né? Invalidam o que você está trazendo, ou que não te escutam, né? Então, já tive paciente que falou assim, a nutricionista abriu a porta do consultório, deu uma engordada, né? Qual é a necessidade disso? E quando... Ou foi tirar a blusa para fazer uma avaliação do estado nutricional, fazer dobra cutânea. Nossa, como é que você vai encarar o biquíni no verão com essa gordura nas tuas costas? E tem o clássico, a gente não tem que fazer isso. E tem o clássico da pessoa chegar no consultório também e antes da pessoa perguntar, ou a nutricionista nem pergunta qual é a sua queixa, ela já fala, e aí, quantos quilos você quer emagrecer? Isso já é uma violência, né? E muita gente não sabe disso. Você está julgando que a pessoa foi ali só para isso. Não, sim, ela foi, às vezes, tratar uma doença renal. O intestino que tá ruim, né? Ela quer melhorar a alimentação. Eu acho que o julgamento dos outros mora muito no que a gente acha, né? Então, assim, sim, porque eu acho porque o meu valor é ser magra, o de todo mundo tem que ser também. E não é, né? As pessoas têm valores diferentes. Cami, as pessoas continuam achando que nutricionista tem que ser magra. Eu fiz uma enquete no Instagram antes do nosso papo para saber mais ou menos como que estava e, óbvio, a grande maioria ainda acha, causa estranheza ver uma nutricionista ou um nutricionista gordo. E muitas, sou muito curiosa, porque muitas apertaram que sim, acham e vieram se justificar para mim, tipo, quase pedindo desculpa. E eu assim, gente, calma. Eu entendo que muita gente pensa isso. Eu acho até legal quando a pessoa tenta se justificar, porque é um sinal que ela está querendo pensar diferente, mas ela ainda não consegue. O que você fala ou falaria para as pessoas que continuam com aquele discurso de tipo assim, mas é igual dentista que tem a boca, o dente torto, ou o cardiologista que fuma, ou o psiquiatra que tem depressão, porque isso aí ninguém fala, né? Mas, enfim, não é igual, mas o que você falaria para essas pessoas? O que você explicaria? O Ricardo Durante, que faz o podcast comigo, fantástico, uma vez ele falou sobre o nutricionista gordo e ele defendeu, óbvio, e ele falou uma frase maravilhosa, ele falou assim, se fosse assim não teria ginecologista homem. Eu achei isso muito maravilhoso. Não, e assim, eu sempre falo, olha, a pessoa ir lá e consertar um dente, colocar um aparelho, é uma escolha razoavelmente fácil. Porque você vai lá, você põe um aparelho e pronto. Não depende. Sim. Depende, óbvio, da sua disciplina para ir ficar fazendo manutenção, de você não tirar antes da hora e etc. Mas, no geral, não é uma coisa que uma perda, um problema, sei lá, psiquiátrico, alguma coisa vai te impedir de mudar aquilo, né? Então, já não começa a fazer sentido por aí. Mas o que você fala, assim, ou o que você tem vontade de falar? Porque às vezes a gente não quer nem discutir, né? Às vezes não, mas eu falo isso, inclusive, quando eu trabalho isso com os pacientes, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que se ater muito o que aquela pessoa representa para você. O que ela te traz, o que ela te inspira, o que ela te move, o que ela te instigou em alguma coisa, né? Eu acho que quando eu contei a história toda, você falou assim, cara, depois dessa história toda, como é que as pessoas vão te olhar e ainda julgar você pelo seu corpo? Eu acho que a gente tem que sempre pensar o seguinte, qual é o valor daquela pessoa? O valor dela está baseado aonde? Uhum. Se eu estou sempre baseado o meu valor na aparência, nenhum currículo vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Se eu estou com o valor baseado só no currículo, eu também vou largar de mão a minha saúde. Então, nada que a gente tem que apostar todas as nossas fichas naquele lugar, tá certo. Uhum. Porque a gente tem muita fluidez da vida da gente. Então, acho que você olhar a aparência de alguém e já determinar, fazer um raio-x daquela pessoa, o preconceito é só seu. Sim. A demanda é só sua. Então, eu quero que a nutricionista seja magra. Por que eu tenho a necessidade que ela seja magra? O processo é meu. Sim. O cara tem que ter o dente, sei lá das quantas, para poder fazer o meu aparelho de dente?
quê? Sim. O que ele te representa? Por que você procurou aquela pessoa? Ah, porque ela tem 50 mil seguidores, tá errado. E ele não tem a opção de ter um dente torto ou de não querer emagrecer, né? Uma coisa também que a gente escuta muito é falar, mas eu não vou numa nutricionista que não é saudável. E aí a gente já tá garantindo e atestando que toda pessoa gorda não é saudável, o que também não é uma verdade. E que eu falei disso no episódio de gordofobia, mas assim, quem não escutou, né? Por favor, então vamos pensar bem sobre isso. Óbvio que a gente sabe que o ganho de peso pode ser um fator que pode sim, a gente não está falando que somos a apologia à obesidade, mas isso não quer dizer, você não pode bater o olho na pessoa e falar que ela se alimenta mal, que ela não faz esporte, né? Sim, você pode um dia encontrar uma pessoa na rua, ela tá com uma roupa toda desleixada, você não pode julgar que ela é desleixada para sempre. Às vezes ela teve um dia ruim e não conseguiu cuidar da aparência dela. Você não pode julgar porque ela é gorda, ela não tem valor. Porque o outro é baixinho, ele é... Entendeu? Outro dia uma paciente falou uma frase tão incrível, ela falou assim, como é que pode um corpo ofender as pessoas, né? Como é que pode um corpo ofender o outro? Sim. Corpo não é passível de ofensa. E aí, quando a gente vê aqueles memes gordofóbicos, já falei isso muito, né? Nenhum corpo é engraçado, né, Marina? Nenhum corpo é passível de risos, de risada. Nenhum corpo gordo, magro, alto, baixo, com alguma deficiência física. Não é. Isso não é piada, não é engraçado. E isso leva também para, tipo, cara, se a gente tá o tempo inteiro só olhando para a aparência das pessoas e não querendo se interessar pelo resto, tem alguma coisa de errado aí, né? Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que quem continua com essa ideia de que nutricionista tem que ser magra, talvez tenha que olhar para si e ver se isso não está tendo um peso muito grande para si mesmos, né? Porque é um sofrimento também ser escravo da estética, né? E às vezes a pessoa não está percebendo isso. O fato da nutricionista ter que ser magra incomodar muito é porque, peraí, então tem que ser exemplo, né? Por que a nutricionista tem que ser exemplo e comer alface e tomate? Eu não sei se acontece com você quando você vai numa festa, agora não, né? Mas quando hoje em dia já não mais, né? Quando a gente podia aglomerar, você ia numa festa e aí comia, sei lá, um brigadeiro, um bolo e falava, nutricionista comendo bolo? Gente, que chatice. Hoje em dia, menos. Assim, eu acho que tem gente... Quando você começa a relacionar com pessoas novas, assim, grupos novos na sua vida, por exemplo, arranjar um namorado novo vai conviver com uma família nova. Ainda rola isso, né? Lembro que uma vez um ex-namorado meu, eu fui um dia almoçar na casa dos pais dele, era um churrasco, e aí... Camila, quer uma caipirinha? Quero. Aí virou a mãe dele. Você bebe caipirinha? Por que não, né? Tipo, né? Porque você é nutricionista. Tipo, tá, mas eu sou uma pessoa, né? Eu não vou beber 25. Nutrição é minha profissão, né? Exato. Antes de eu ser nutricionista, eu sou Camila, né? Eu sou pessoa física antes de jurídica, né? Sim. Então, e alguns espaços ainda, assim, sabe? Tipo, grupos de trabalho. Sei lá, uma vez eu fui fazer uma consultoria numa empresa e, não vamos comer isso perto da Camila, não vamos comer perto da Nutri. Você também vai comer esse lanchinho do coffee break, sabe? Isso me incomoda muito, porque, mais uma vez, a gente é colocado em evidência. Né? E julgam e questionam a nossa comida. E tem uma expectativa em cima da gente, né? Total. Porque querem que a gente seja o exemplo, como você falou. Então, por exemplo, se eu for procurar, como você se incomodou, com muita razão, eu vou na Marina porque ela é magra, cara, você tá no lugar errado. Eu vou na fulana porque ela tem 200 mil seguidores, você também tá com a expectativa errada. Porque o processo é seu, não é ela. Não é porque a Marina é magra, porque a outra tem, sei lá, quantos seguidores, né? Você tem que pensar que você tá ali por você. Aí você também tem uma coisa meio esquisita aí, tipo, eu quero ser que nem ela. Tá estranho, olha isso aí, né? Tá estranho. Vamos dar uma olhada nisso aí. Exatamente. Você não tá precisando ir pra nutricionista, não. É outro profissional que cuida disso. Eu acho que também a coisa da rede social, né, Marina? Atrapalha muito essa noção, né? Porque as pessoas acham, uau, ele é o máximo, nossa, eu queria ser que nem você. Não, a gente pode inspirar alguém a trilhar um caminho,
gosto das coisas que você faz, mas querer ser, eu já escutei isso muito, assim, vai dar palestra em faculdade, alunos de graduação, eu quero ser que nem você. Eu acho que é um elogio, mas eu falo, cara, não, vai buscando seu caminho, vai trilhando sua história, né? Vai se inspirando em pessoas. E foi legal você falar isso, porque acontece muito com esse padrão nutricionista fitness que come a pasta de amendoim. Gente, nada contra a pasta de amendoim, adoro também. Mas... Sim. E aí as pessoas olham e veem ela lá com a barriga de six-pack comendo e falam, se eu comer, então quer dizer que eu vou ficar com aquela barriga. Não vai, porque a barriga é dela, né? Tipo... Exatamente. Isso vira até uma infração ética, tá? Já puxando pro rolê do CRM. A gente não deve postar, né? A gente mesma tem um código, tem um artigo do Código de Ética, né? Que a gente não é o tal do antes e depois, né? Eu não posso expor imagens do meu paciente e nem minha. Tem esse adendo no código. Porque vira isso que você falou. Ah, ela posta lá a barriga lá dela, tanquinho com a pasta de amendoim na mão. Ah, então eu vou ficar igual ela, eu vou nela. E não é. Só que ela não vai ter o mesmo resultado. Provavelmente, talvez, não vai ter o mesmo resultado que o corpo. E muitas vezes as pessoas não percebem que esse é o raciocínio por trás da imagem. É sutil, né? É tão sutil e é a mesma coisa do esperar que a nutricionista seja magra. Às vezes Sim. é a sua demanda, mas é tão sutil que você não percebe, você joga para o outro. Exatamente. Né? Exatamente. Eu não tenho essa estatística, assim, de, sei lá, não sei se eu teria. Ah, quantas pessoas podem ter deixado de continuar comigo por eu ser gorda? Porque essas duas falaram, né? Do montante de milhares de pessoas que a gente atende, milhares é mal de dizer, mas assim, eu tinha essa curiosidade, sabe? De saber por que será que muita gente não volta, se tinha alguma coisa a ver com isso, né? Porque acho que se tivesse a ver, essas pessoas deveriam escutar exatamente o que a gente está conversando, né? É verdade. Você tá aqui por quê? Porque o meu corpo é assim ou porque eu inspiro o que eu falo faz sentido pro seu processo, né? Sim, sim. E, Cami, o que você falaria para as pessoas que querem fazer faculdade de nutrição ou são nutricionistas e que vivem em duas situações, que podem ou não estar ao mesmo tempo juntas? Aquelas pessoas que têm questões muito fortes com a alimentação, já tiveram transtorno ou têm transtornos, e aquelas pessoas que acham que desistem ou nem tentam o consultório porque estão gordas ou porque são gordas. O que você diria para esses dois públicos? Primeira coisa, para o primeiro caso que você falou, né? A faculdade de nutrição não vai curar ninguém de transtorno alimentar. E nem emagrecer ninguém, né? Nem emagrecer ninguém. Pode até ser gatilho, né? Então, a gente sabe que estudante de nutrição tem um histórico, né? Tem muitos estudantes de nutrição com diagnóstico de transtorno alimentar. Então, você não vai se curar. Ah, mas eu queria usar a minha história para tratar os outros. Eu acho isso lindo, mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, eu acho que sempre com a clareza de que a faculdade não é para tratar ninguém. É para formação profissional e você tratar pessoas posteriormente, né? E para as pessoas que são gordas, né? Aliás, a gente está falando de gorda, mas também tem aquela galera eutrofia que é considerada gordinha hoje em dia, né? Que fica tão doido que até, né, só a magreza é normal, né? É isso que eu falei, até no meu texto. Às vezes você fala que a nutrição é gorda, mas ela não é gorda, não. Ela só não tá magrela, esquelética. Exatamente, só não tá esquelética. Então, o esquelético não é a eutrofia, né? Porque a palavra normal é péssima, até usei ela erradamente. Mas eu acho que se você tem... Qualquer pessoa é digna de fazer a faculdade de nutrição, qualquer pessoa de qualquer corpo, né? Então, a faculdade de nutrição não é para magras, não tem um ponto de corte nisso. E se eu já recebo muita, você também provavelmente sim, eu recebo muita mensagem no Instagram de mulheres que são nutricionistas, que são gordas e já desistiram, ou já se sentem muito mal, ou já não arrumou emprego. Eu atendo vários nutricionistas que já tiveram questões também assim. Várias. Isso é bom das pessoas saberem, porque é isso, para desconstruir a ideia de que o nutricionista sabe de tudo. E às vezes elas precisam de ajuda de outras nutricionistas. Procure ajuda se você está se sentindo desconfortável com você ou com a sua alimentação. É passível, não é vergonha, não é demérito, né? Se eu precisasse, eu procuraria também, né? Sim. Mas eu acho que a faculdade de nutrição deveria ser um espaço para qualquer pessoa que queira estudar nutrição e queira futuramente ajudar o próximo e trabalhar nessa ciência tão maravilhosa que é a nutrição, mas que está muito perdida, né, Marina? Isso incomoda muito a gente. Então, acho que é um espaço
que qualquer pessoa pode ocupar, qualquer uma. Sim. Só chega desse preconceito, né? Eu queria falar um palavrão, mas eu não posso, mas assim, e manda para aquele lugar a pessoa que não quiser se consultar com você porque você é gorda, aquela pessoa realmente não é para ela estar ali. Exatamente. Né? Eu acho que tem público para todo mundo e tem profissional para todo mundo. Então, se é uma pessoa que ela dá muito valor na magreza e ela quer comer igual a Pugli, ela que procure a Nutri da Pugli, você não acha? Exato, acho que tem espaço para todo mundo. né? Tá tudo certo. Acho que foi o que a minha psicóloga falou e que me fez, cara, isso abriu muito meu olhar para me acolher melhor no consultório. Você não vai agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo. Se eu agradar todo mundo, tá esquisito, né? Então, se eu entendo que eu não vou agradar todo mundo, já dá uma baita de uma calma, tipo, tudo bem, não era o processo dela, tudo bem se ela é preconceituosa. Eu acho que a gente tem que entrar em contato com os nossos preconceitos para a gente conseguir mudar. Essas pessoas ainda não conseguiram entrar em contato com os preconceitos delas, porque elas nem acham que isso é um preconceito. Acho que é uma norma geral da sociedade, que a nutricionista tem que ser magra. Então, assim, se eu não entrar em contato com o meu preconceito e eu não vou perceber que eu preciso mudar, eu ainda não estou pronta, inclusive, para esse processo que a gente trabalha, Maria. Então, assim, eu acho que a gente tem que também entender o processo do outro e que pena também que a gente não conseguiu, né, atingir essa pessoa. Sim. Ô, Cami, antes de terminar, me fala uma coisa. O que você falaria para uma pessoa que quer melhorar a alimentação, melhorar o comportamento alimentar, enfim, ou melhorar a sua saúde? E ela ainda resiste a ir numa nutricionista porque ela é gorda, mas ao mesmo tempo isso também causa desconforto. Tipo, o que você falaria para essa pessoa? Porque a gente não pode obrigar ninguém né, tipo, tá bom, foda-se, eu vou procurar nutricionista gorda, eu vou sofrendo. Porque ela é gorda. Também não procure porque ela é gorda, né? Exatamente. Não é que um é certo e o outro é errado. Mas assim, o que você falaria para essa pessoa? Aquela pessoa que está a fim de começar a repensar isso, mas tem uma resistência muito grande. Qual caminho você falaria para essa pessoa tomar? Autoconhecimento, tentar entender o que te incomoda, sabe? Tentar identificar o que te incomoda e aonde que te incomoda, inclusive no processo com esse nutricionista. Né? Porque se você, por exemplo, me procurou, eu te incomodo com a minha aparência, mas você fica, mas isso vira uma questão, o incômodo está em você. Sim. O que você tem de preconceito? Aonde está o seu preconceito que precisa ter trabalhado? Vira uma questão terapêutica, inclusive. E claro, a gente não trabalha sozinha, também leva isso para sua terapia. Por que está nesse formato, né? Ela está me incomodando, mas que também você não deixa de ir, porque a mensagem que ela te passa exatamente é o que faz sentido. Sim. Então, acho que quando a gente descobre os nossos incômodos, é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, se a gente está na pilha de mudar, a gente vai atrás disso. É libertador. Vai ser dolorido, mas é libertador. E o que a gente pode garantir para as pessoas é que é uma coisa que a Paola fala, que a imagem não determina valor e que não é porque a pessoa formou em nutrição que ela sabe tudo e ela vai usar para ela e que nem todo gordo é ruim de saúde, nem todo magro é saudável e que a gente não é emagrecista, a Marli fala muito isso, nós somos nutricionistas, né? A gente pode ajudar as pessoas a emagrecer porque tudo bem também, né, querer emagrecer e a gente pode ajudar muito. Claro. Mas nosso papel não é ser um modelador de corpo. A gente não é aquela mulherzinha do Ghost que fica lá com a argila, né? Exatamente. E também não é um tribunal tipo, você vai emagrecer, você não. E eu também acho que se tem nutricionistas gordas querendo emagrecer, também tá tudo bem. A gente tem que estar confortável no nosso corpo da forma que ele tiver. Sabe? Sim. Eu acho que desde que isso seja um desejo seu e não para suprir uma expectativa externa, né? Exato, totalmente. Assim, eu acho que eu sempre falo para meus pacientes, não tem problema nenhum você querer emagrecer, mas desde que seja feito de uma forma que não vai te adoecer mais. Isso. Porque senão, cara, o que tá resolvendo? Você perder 20 quilos toda zoada, comendo alface chorando. Não vai resolver. Ai, Cami, você é muito maravilhosa. Ah, já acabou? Calma, filha, eu vou te chamar para várias ainda. Olha, já tá feito o convite para você participar do nosso, hein? Com certeza, pode me chamar que eu vou. Ô, Camille, me fala uma coisa, quero te pedir, quem te inspira, assim, com quem você sentaria e tomaria uma caipirinha,
um chopp no Jobi. Chopp do Jobi, não, que o chopp do Jobi é quente, desculpa. Muita aglomeração. Muita aglomeração. Mas tá, um chopp no BG, uma cervejinha no BG. Quem te inspira? Quem me inspira? Hoje em dia, eu estou estudando muito sobre, cara, pautas que não tem como a gente fugir mais, né? Feminismo e racismo, assim, não tem mais como a gente fugir disso. Verdade. Eu tô lendo, eu criei um grupo de estudos sobre, começando engatinhando, né? Sobre racismo e alimentação. E eu tô lendo a Grada Quilomba, que é uma psicóloga. Cara, que mulher sensacional. Eu comecei a ler o livro dela, chama Memórias da Plantação. E é um livro muito pesado sobre racismo. Ela fala muito da estrutura do racismo e faz muito sentido com o que a gente tem falado na nutrição. E como a nutrição é racista, né? Somos racistas. O IMC é racista. Total, assim, né? Então, somos racistas no sentido de que, nesse grupo que a gente começou, a gente teve uma discussão um dia que me explodiu a cabeça, até hoje não sei lidar com isso, que como a gente tem uma cultura alimentar brasileira referenciada em matrizes africanas que ninguém fala. Exato. E também nos povos que já estavam aqui antes dos portugueses chegarem, né? Então, a Grada Quilomba é uma estudiosa sensacional sobre racismo. Eu estou muito mexida com o que ela escreve. Então, recomendo a leitura do livro. É um livro difícil, a beça, que ela fala sobre a estrutura do racismo, mas que todo mundo tem que ler. É aquela história, né? Ela dá essa coisa do preconceito. Quando a gente fala da gordofobia, se encaixa no mesmo lugar. E a Grada, ela fala que a gente tem 5 estágios, né, do racismo. Primeiro é a negação, né, que é essa história. Não, eu não sou racista, imagina, eu não sou gordofóbica. Acho que isso vai se aplicando para vários preconceitos, né? Depois é a culpa, você fica, caraca, eu sou racista mesmo, brother. Tô sendo gordofóbica, eu fui gordofóbica, então você fica muito culpado. Depois vem a fase da vergonha. Você fica envergonhado de ser assim. Mas também você tem que ter toda uma estrutura social nisso. Depois vem o reconhecimento disso, né? Realmente, eu sou racista, eu falo que eu sou gordofóbica, eu falo que eu fui gordofóbica. Depois vem a reparação, que é, tá, o que eu posso então fazer com isso? O que eu posso mudar isso? Quando ela falou esses estágios, eu me percebi em vários lugares que a gente fala, né? Nas nossas redes e tal, e todos os preconceitos que a gente sente, né? E também a gente é preconceituoso com os outros. Então, não tem como não falar de preconceito, não tem como não falar de racismo, feminismo e patriarcado no comportamento alimentar. Não tem. E a Grada eu queria ler uma passagem, se tiver espaço para isso, eu queria ler uma passagem que ela fala que, definindo racismo, eu já li isso para algumas pacientes, para elas pensarem também na lógica do padrão de beleza, tá? Que ela fala o seguinte, definindo o racismo. A pessoa é vista como, aspas, diferente, devido à sua origem racial e ou pertença religiosa. Aqui que temos que perguntar, quem é diferente de quem? O sujeito negro é diferente do sujeito branco ou, ao contrário, é o branco que é diferente do negro? Só se torna diferente porque se difere de um grupo que tem o poder de se definir como norma, a norma branca. Todos aqueles que não são brancos são construídos, então, como diferentes. A branquitude é construída como um ponto de referência, a partir do qual todos os outros raciais se diferem. Nesse sentido, não é diferente, torna-se diferente por um processo de discriminação. Sim. Cara, pensa nisso no padrão de beleza. É o gordo que tá fora ou o magro que tá fora? Magro foi colocado como um ponto de referência e tudo que for, né, não seja magro, torna-se diferente. E aí, Marina, quem quer ser diferente? Então, puxando na lógica da nutricionista, quem é nutricionista diferente? É a que não é a fitness lá com o pote de pasta de amendoim? Sim. Então, assim, leiam esse livro que, cara, é um soco, assim. Eu ainda não consegui terminar. Os meus post-its aqui eu não consigo terminar porque é uma leitura muito difícil. Porque a gente se vê na vergonha do preconceito, né? A vergonha da gente, vergonha alheia, né? Total. E, Okami, tem alguma arroba que você indica para as pessoas seguirem? Você vai falar a mesma que a minha. Eu não sei. Eu acho. Não, fala você primeiro. Uma arroba que indique que seja uma pessoa inspiradora?
Tem uma moça que eu conheci virtualmente no grupo da Joana Canabrava, do Papo sobre Autoestima, que é a Luciana Micheletti, eu não sei como é que pronuncia o nome dela. E eu conheci ela, outro dia, ela me convidou para fazer uma live sobre feminismo. E era objetificação do corpo e comportamento alimentar. E a Lu tem feito várias lives sobre feminismo com a Juliana Ali, que é uma outra amiga querida. E elas têm falado umas porradas sobre feminismo, Marina. Cara, um dia elas fizeram uma live sobre nudez. Se a nudez era uma coisa de lacração ou se era objetificação do corpo feminino na moda, na vida. Cara, elas têm feito umas lives muito maravilhosas. Então, a Luciana Micheletti, a Juliana Ali. A Juliana Ali não posta muito sobre esses temas, mas ela é uma mulher incrível. Então, eu tenho gostado muito do conteúdo da Luciana, que ela está estudando, ela é socióloga, ela está estudando vários aspectos desse feminismo. Eu até falei, Lu, a gente tem que fazer alguma coisa junto, porque essa pauta do feminismo está mexendo demais comigo, Marina, assim, demais, assim. Eu achei que você fosse falar do nutricionista gordo. O Eric, maravilhoso. Eu acho que as pessoas têm que seguir ele, porque ele é maravilhoso. Ele é homem, gênero masculino, gordo. É demais, eu amo ele. Ele é maravilhoso. Então... Ele gravou com a gente, né? O episódio sobre gordofobia. Eu ouvi. Ele maravilhoso. A gente convidou ele porque fazia muito sentido também. E eu achei interessante porque fez o lugar de fala do homem também, né? Sim, do homem gordo, né? Que a gente acha que, não, só a mulher que sofre essas pressões. Não, né? E o Eric até falou no nosso pela questão também, né? A questão da orientação sexual dele também, que então várias opressões, né? Foi muito incrível. O Eric realmente é um colega muito maravilhoso, assim. Gosto muito do trabalho dele que ele fala. Eu super recomendo, assim. É uma pessoa que eu sugiro. E uma leitura que eu sugiro para muita gente ler é o livro da Isabel, A Gorda, que é um livro que eu achei incrível, assim, eu amei, várias pacientes que leram se reconheceram em várias coisas que ela falou. O dela, ele e o Fome, né? Que é muito bom também. Maravilhoso, é um soco, né? É mais maravilhoso. Eu vou colocar depois tudo na descrição aí para as pessoas. Isso. Eu até queria indicar um outro livro, foi o primeiro livro que eu li nessa lógica do feminismo, que me indicaram num grupo que eu fazia parte, que é Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. São os homens que têm uma posição de destaque na sociedade, vão sempre saber mais do que a gente, sabe? Eles sempre têm que explicar. Eles sempre têm que explicar. E com essa coisa da nutrição nem se fala, né? Porque tem informação para tudo que é lado, então qualquer coisa que você lê ali vira uma verdade, porque tá em cima do que você quer que seja, e por que não? Eu vou explicar. Né? Deixa eu explicar isso aqui para essa menina que resolveu fazer nutrição. Essa doutorandinha aí da USP, né? E não é magra, tipo assim, Exatamente. Né? E não é magra. O que ela sabe do rolê? Eu sou... Heterotop. Ele sim. Ranço instalado, né, cara? Figurinha do ranço. Ai, maravilhoso. Cami, vamos gravar outros, com por certeza. favor, foi muito bom. Foi muito bom. Amei. Gente, sigam Camila. Qual que é o seu Insta mesmo? Camila com 2 L's, _, estima, de autoestima mesmo, _ nutricionista. Igual Ronaldo. Autoestima. Então é Camila _ estima _ nutricionista. E meu podcast é @biscoito ou bolacha podcast, que eu faço com o Ricardo Dorante, que você vai fazer com a gente. Temos que definir o tema, né? Muitos temas pra gente falar. Muitos temas. Pode me chamar para vários. Eu gosto de pouco de falar. Pode falar muito, né? Muito bom. Queria muito agradecer. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu também adorei. Parabéns pelo podcast, né, cara? É muito gostoso esse espaço. É uma trabalheira dos infernos, mas é muito gostoso, né? Vale a pena, as pessoas estão gostando. Que bom. Cami, obrigada, então. Bom final de dia. Obrigada pra você também. Obrigada a você que chegou até aqui, escutou tudo e aprendeu. Qualquer coisa, escreve pra gente.